No primeiro vídeo, com conceitos gerais sobre o que é identidade sexual e a sua diferença com a orientação sexual, nós paramos falando que, na atualidade, o Conselho Federal de Medicina entende que, a partir de 16 anos, pode-se iniciar a transição com reposição hormonal e, a partir de 18 anos, quando tem indicação formal, indicado por uma equipe multidisciplinar para cirurgias de redesignação sexual em relação ao grupo transgênero, vejam que a idade então baixou e é oferecido pelo SUS em 5 grandes centros que podem ser vistos. Jogando no Google, vocês vão achar esses 5 grandes centros. Aqui no Rio de Janeiro tem, na UERJ, para que faça a coisa certa e não saiam, esse grupo não saia tomando hormônio de acordo com aquilo que eles leem ou que leem pela internet ou acabam vendo, perguntando a uma pessoa ou outra sem ser orientado por um profissional de saúde. E fala-se muito da cirurgia, sobretudo da cirurgia com a feitura de neovagina nas mulheres trans. Mas quando a gente pensa nesse processo, veja o que fala esse pesquisador, um psiquiatra, um estudioso, a gente pensa que na cirurgia, e a cirurgia na verdade é a última etapa, porque tudo começa desde a infância, nesse grupo de pacientes transgêneros, né? Lembrar então, para todos, que nós temos 5 hospitais credenciados pelo SUS, vide Google. Não são só hospitais públicos que podem fazer essa intervenção, hospitais privados também podem. Mas o diagnóstico tem que ser muito bem feito, é um diagnóstico multidisciplinar. Porque se for um diagnóstico errado e uma cirurgia feita com diagnóstico errado, esse paciente pode até pensar em ter ideações suicidas, porque não tem como, é uma coisa que não tem volta. Quando se pensa no processo, então, quando a gente pensa no transgênero, a gente tem que lembrar que primeiro é o diagnóstico bem feito, e depois é a transição com reposição de hormônios e depois, se indicado, é que terá cirurgia. Por exemplo, nós temos um grupo, o grupo das travestis. Você não vai operar, nunca. Porque se operar, ela vai entrar em depressão profunda, podendo até se suicidar. Para ela é importante o órgão genital. Atenção, muita atenção. Não confundir o transexual e a travesti. São 2 casos completamente diferentes. Tem um exemplo assim que é muito caricato, mas que é importante para a gente fazer a diferença. Se você perguntar a uma mulher trans, a transexual, se ela quiser engravidar, ela quer muito ter um filho, o que ela faria? Ela vai dizer, nossa, eu acho que eu até implantaria um embrião no meu fígado. Ela ia viajar com esse instinto maternal dela como mulher, querendo gerar dentro da barriga dela. Se perguntar a uma travesti que tem, para travesti o falo é importante, você quer engravidar? O que a travesti vai responder? A travesti vai dizer, se eu quiser engravidar, eu posso fazer sexo com uma mulher. E com isso eu vou engravidá-la e terei meu filho. É bastante diferente. É muito diferente o que se passa na cabeça de uma mulher transexual e uma travesti. Atenção! Tem muitos filmes que valem serviço. Tem na Netflix, tem no Now, tem todas, nós podemos procurar nessas plataformas todas os filmes para aprendizado. E tem um que mostra uma criança transgênero, e desde criança, na escolinha, que queria se vestir de bailarina. Então, é bastante interessante. Uma criança como Jake. Então, esse filme vale ser assistido, porque desde a infância, os pais começam a ter dificuldade para lidar. Precisa da psicoterapia de apoio, precisa do apoio de uma equipe de saúde. Crianças e adolescentes, então a gente vê aqui, a portaria, ela estabelece também para crianças e adolescentes transgêneros, para ter um apoio multiprofissional, uma equipe multiprofissional, psicólogo de extrema importância aqui, um psicólogo experiente, o multiprofissional, interdisciplinar, um médico dando apoio e nenhuma intervenção hormonal ou cirúrgica, é claro, porque nós estamos falando de criança, estamos falando de adolescente.
Agora, também outra coisa que nós devemos lembrar é que as lésbicas, elas estavam invisíveis. E, apesar da prevenção dificilmente acontecer, os riscos existem, tanto para infecções sexualmente transmissíveis como para câncer. Até o risco na população lésbica de mulheres cis, esse risco é maior. Elas têm colo do útero, né? Mulher cis tem colo do útero. Quase que todas. A não ser que tenha feito esterectomia por algum outro motivo, por mioma, por alguma doença. E mesmo os homens trans que têm colo do útero, eles merecem prevenção de câncer. Tem colo do útero? Merece prevenção de câncer de colo do útero, que é um câncer importante, o quarto câncer que mais mata as pessoas, as mulheres aqui no Brasil. Os homens trans entram nesse grupo. E por que elas acabam sendo, as mulheres lésbicas acabam sendo uma população de alto risco para câncer de colo do útero? Porque não fazem prevenção, não fazem prevenção secundária com citologia, Papa Nicolau ou teste DNA HPV, achando que por terem um risco menor, quando tem só mulheres que fazem sexo com mulheres, tendo um risco menor para câncer de colo do útero, para doença HPV em geral, um risco menor. Mas esse risco existe. Tem colo do útero, tem que fazer a prevenção de câncer de colo do útero. Uma pesquisa realizada lá em Botucatu fez com 150 mulheres. 150 mulheres que se relacionam com mulheres e viram que quase 50% delas tinham algum tipo de infecção transmitida pelo sexo. Pele mucosa ou pelos objetos que são utilizados, chamados dildos. Os objetos que são utilizados durante o ato sexual, elas acabam se contaminando com várias doenças transmitidas pela via sexual. Os riscos existem em graus diferentes, dependendo do tipo de sexo. O sexo penetrativo, seja anal ou vaginal, ele tem um risco maior. Mas apenas o contato pele mucosa, a utilização desses objetos, eles, principalmente sendo compartilhados sem a higiene adequada, quando passa de uma para outra, pode-se ter a transmissão de várias doenças. Sífilis, herpes genital, verrugas genitais, tudo tem a ver com contato de pele mucosa e toda vez que se tem contato de pele mucosa entre dois órgãos sexuais ou da boca com o órgão sexual, pode se transmitir inúmeras infecções. E o sexo de mulher com mulher, sexo lésbico, mulher com mulher, mesmo se for mulher trans operada, já não tem mais o falo, tá transgenitalizada, tem neovagina e tem vulva. Homem trans sem redesignar, não fez nenhuma faloplastia. Então é um homem trans com vulva, vagina, com colo do útero. Ou seja, genitais, vulva, vagina e tendo sexo com outra pessoa, com genitais, vulva, vagina, o risco existe. E para ter proteção, a camisinha feminina tem uma proteção razoável e às vezes a utilização de outros métodos de barreira que são muito pouco aceitos, como por exemplo, são apetrechos usados pelos dentistas, que para cobrir a vulva pode ser utilizado, ou pode se abrir uma camisinha masculina, mas isso não tem, na prática não tem adesão. Quando vai se ver na prática, só 2% se protege, só 2% usa para se proteger, porque acaba sendo muita confusão no momento do ato sexual. E aí, quase 50% dessa população de mulheres que fazem sexo com mulheres, as mulheres que fazem sexo com mulheres, portanto, as lésbicas acabam tendo alguma infecção sexualmente transmissível. Relembrando para vocês, então, que transgênero é a pessoa que se identifica com o gênero oposto com o qual ela nasceu. É diferente de orientação sexual. Mulher que gosta de mulher é orientação sexual dela. E transgênero ele nasceu com um sexo biológico e se sente como o sexo oposto. Lembrando um outro grupo que tem risco, é o homem trans. O homem trans tem
risco menor, o homem trans tem um risco menor para todas as infecções sexualmente transmissíveis? Sim, o homem trans, ele tem útero, ele tem colo do útero, portanto, e tem vagina, tem mama, tem um risco maior tem risco normal para câncer de mama e tem um risco menor para câncer de colo, para câncer de canal anal, se por acaso ele é um homem trans com um sexual drive, uma orientação sexual por mulheres. Aí tem um risco menor para colo do útero e para câncer de canal anal, porque não existe o sexo penetrativo. Mas se for um homem trans que faz sexo com homens, homem trans, nasceu fenotipicamente, ou seja, com a genitália feminina, se sente homem, portanto é um homem trans, mas se atrai por homens, nesse momento vai ter risco para, se tem colo ainda, risco para câncer de colo, se tiver o sexo penetrativo vaginal, se tem o sexo anal, risco, principalmente desprotegido, sem condom, vai ter risco para câncer de canal anal. Então, sempre lembrar que o que importa é o tipo de sexo praticado e se é protegido ou não. O risco de canal anal por HPV cofatores, então, ele existe num grupo de homens que fazem sexo com homens, porque o sexo anal é mais frequente e muitas vezes desprotegido. Em homens trans que fazem sexo com homens e que praticam sexo anal. Mulheres cis que praticam sexo anal com frequência e desprotegido. Todos com frequência e desprotegido, O uso do condom protege muito. Protege mais de 90% nesses casos de sexo penetrativo. E mulheres transexuais e mulheres travestis com sexo anal desprotegidos e frequente. Aí no fim você fala, mas que confusão não. É perguntar aos pacientes que estão diante de você, aquelas pessoas, que tipo de sexo é praticado. Sexo anal é praticado, desprotegido, tem doença HPV em outras áreas, em outras regiões. Tem sexo anal desprotegido e tem alguma lesão por HPV no colo do útero, na vagina, na vulva, tendo em outro sítio, vai ter um risco maior para ter o câncer de canal anal, sobretudo se tiver a relação sexual anal receptiva desprotegida. E se tiverem, então, o contato com HPV de alto risco, sobretudo 16, se tiver contato com HPV de alto risco, essa pessoa vai ter um risco maior. Tem como prevenir? Tem sim. A vacina HPV, que para esse grupo não temos ainda indicado pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Mas no privado acaba que nós utilizamos, nós indicamos, orientamos a tomar nos grupos que vão ter uma maior propensão a ter câncer induzido por HPV cofatores no canal anal. Uma citologia de canal anal, o Papa Nicolau, seja a citologia em meio líquido, seja a citologia tradicional. E, quando alterados, uma colposcopia do canal anal. Ver se tem lesões microscópicas, lesões mínimas dentro do canal anal para fazer prevenção de câncer de canal anal. Então, assim, são muitas nuances, são bonitas, é do ser humano. Eu sei que é difícil, tudo que é diferente é muito difícil de ter aceitação no geral, mas seja quais forem essas nuances, como médico, nós juramos a Hipócrates que nós temos que ajudar. Então, a gente tem que ajudar aquele que vem nos pedir, pelo menos, a gente tem que tentar aliviar a dor, tem que tentar tratar, tentar curar, ou pelo menos consolar. E seja quais forem as nuances, nós temos que saber qual é o tipo de sexo que é praticado, se é protegido ou não, e conforme o risco, fazer a prevenção desses cânceres todos, com equipes multidisciplinares ajudando essas pessoas diferentes da maioria na saúde plena, para que floresçam e nos encantem. A gente para aqui, mas volta em outro vídeo ainda sobre esse assunto.